A criação do mundo. No primeiro dia da criação do mundo, com muito amor, Deus fez o céu e a terra, mas só existiu o escuro na terra. Então Deus criou o dia e a noite, e Deus viu que tudo aquilo que Ele tinha criado era bom. Quando chegou o segundo dia, Deus criou o céu e o separou das águas, e viu que isso também era bom. Já no terceiro dia, Deus juntou as águas em um lugar e criou o chão seco. O chão seco Deus chamou de terra, e as águas Ele chamou de mar. Na terra, Deus criou as árvores, cada uma de um fruto diferente, e Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus então criou o sol, a lua e as estrelas. Colocou o sol para iluminar o dia e a lua com as estrelas para iluminar a noite. E Deus viu que tudo era bom. Esse foi o quarto dia. Deus criou os animais que viveriam nas águas e as aves que voariam no céu, cada um de uma espécie, para que assim todos os seres vivos se multiplicassem. E Deus viu que tudo aquilo era bom. Esse foi o quinto dia. No sexto dia, Deus criou os animais que viveriam na terra, cada um de uma espécie. E Deus viu que tudo era bom. Então Deus disse: Está na hora de fazer o homem e a mulher. Eles vão se multiplicar e irão reinar sobre tudo que existe na terra. E Deus viu que tudo era muito bom. Deus terminou toda a sua criação do mundo e no sétimo dia descansou. Então, abençoou e santificou esse dia como o dia do Senhor. Adão e Eva. Deus criou um lindo paraíso chamado Jardim do Éden. Colocou o homem Adão e a mulher Eva para viverem lá. Naquela época não havia roupas e Adão e Eva viviam nus, mas como tinham um pensamento puro, não sentiam vergonha. Nesse jardim, Deus plantou várias árvores. Bem no centro, Ele plantou a árvore com o fruto que ensinava o bem e o mal, e disse para Adão e Eva: Este é o único fruto que vocês estão proibidos de comer. Se comerem, vocês vão morrer. De todos os animais, a serpente era o mais esperto. Ela foi até Eva e perguntou sobre o fruto proibido. Eva disse: Deus nos falou que se comermos desse fruto, iremos morrer. Então a serpente respondeu: Não é verdade. É que Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão virar deuses e conhecerão o bem e o mal. Eva acreditou no que a serpente havia dito e resolveu comer o fruto, e então o deu para Adão comer também. Depois de comerem o fruto, eles perceberam que estavam sem roupa e foram correndo se cobrirem com folhas do jardim. E Deus descobriu que eles haviam desobedecido a sua ordem. Eva disse para Deus: Foi a serpente que nos enganou. Deus olhou para a serpente e falou: Por ter feito isso, você se tornou um animal muito mau. Irá rastejar para sempre e ninguém gostará de você. E Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden por terem desobedecido. Caim e Abel. Adão e Eva foram viver longe do jardim do Éden. Algum tempo depois, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Os 2 meninos cresceram. Caim cultivava a terra e Abel se tornou pastor de ovelhas. Depois de muito trabalho, Caim ofereceu a Deus os frutos do seu plantio. Já Abel ofereceu a Deus as primeiras ovelhas que nasceram em seu rebanho. Deus, que conhece o coração de cada um, gostou da oferta de Abel, que era justo, e não gostou muito da oferta de Caim. Caim ficou muito bravo e triste por Deus ter gostado mais da oferta de seu irmão Abel do que da sua. Então, Caim, cheio de raiva no coração,
chamou Abel para ir ao campo e resolveu matá-lo. Deus se entristeceu com Caim por causa da morte de Abel. Então, Caim, se sentindo culpado pelo que havia feito, resolveu viver para sempre escondido de Deus em uma cidade que ele construiu. Caim e sua esposa tiveram um filho que chamaram de Enoque. Abraão, o pai da fé. Abrão era filho de Taré, da família de Noé, e morava com a esposa num lugar chamado Harã. Mas um dia Deus disse a Abrão: Você deve partir de Harã com sua esposa e ir morar em outro lugar que mostrarei a você. Seus descendentes serão muito numerosos e formarão uma grande nação, uma fonte de bênçãos. Então Abrão obedeceu a Deus, se despediu de sua família e seguiu viagem para a terra prometida por Deus, com sua esposa chamada Sarai e seu sobrinho que se chamava Lote. Eles andaram por um longo caminho e chegaram até Canaã. Lá, Abrão construiu um altar debaixo de um carvalho para agradecer a Deus pela terra prometida. O tempo ia passando e o Senhor abençoava Abrão com muitos bens, cumprindo sua promessa de conceder a ele e a seus descendentes a terra prometida. Quando Abrão se sentia inseguro, Deus falava para ele: Não tenha medo de nada, eu sou seu protetor. Sua recompensa será muito grande. Mas um dia, Abrão, preocupado, falou para Deus: Senhor, já estou velho e continuo sem filhos. Não fique preocupado. Faça o seguinte: todo homem da sua casa deve ser circuncidado. E daqui para frente, você não se chamará mais Abrão, mas sim Abraão. E sua mulher não vai mais se chamar Sarai, mas Sara. Ela dará à luz a um filho, que vocês vão chamar de Isaque. E com Isaque farei uma aliança eterna de amizade. E Deus continuou: Abraão, olhe agora para os céus e tente contar as estrelas que você está vendo. Assim será sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. Salomão. Quando Davi morreu, Salomão, seu filho, se tornou rei. O Senhor apareceu em sonho e disse: Você pode me pedir o que quiser, que eu darei. Eu não passo de um adolescente e nem sei como me conduzir. Me dê um coração sábio, capaz de julgar o seu povo e de saber a diferença entre o bem e o mal. Deus gostou muito da oração de Salomão e prometeu a ele um coração tão sábio como nunca houve outro igual, desde que Salomão continuasse a fazer sempre o bem e fosse obediente a Deus. O martírio de uma mãe e seus 7 filhos. Quando Antíoco foi rei de Israel, fez uma lei na qual todos deveriam ter uma única religião e fazer sacrifícios aos ídolos, que eram falsos deuses. Todos os que desobedecessem eram levados ao rei e condenados à morte. Também uma mãe e seus 7 filhos foram presos e levados à presença do rei. A cada um espancavam na frente da mãe e ofereciam carne de porco, mas todos eles preferiram morrer a desobedecer à lei de Deus. O mais jovem disse ao rei: Você que é o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escapará das mãos de Deus. E a mãe encorajava todos na língua materna a não desobedecerem à lei de Deus. A fiel Susana. Havia um morador da Babilônia chamado Joaquim. Ele era casado com Susana, uma mulher muito bonita e religiosa. Um belo dia, quando Susana saiu para passear, 2 judeus já idosos e membros respeitados do conselho a viram e ficaram apaixonados por ela. Os 2 se aproximaram e disseram: Concorde em nos namorar às escondidas, ou te entregamos ao seu marido. Susana pensou e disse: Prefiro que vocês me entreguem ao meu marido a pecar contra Deus. Os 2, cheios de maldade contra Susana, a entregaram ao marido dela.
Na assembleia para o julgamento de Susana, os velhos contaram que ela estava com um homem no jardim. Ela foi condenada à morte, mas Daniel deu um grito e disse: Eu não tenho nada a ver com a morte desta mulher que não tem culpa. Então, ele foi investigar um velho de cada vez. Nessa investigação, descobriu que os judeus estavam mentindo e livrou Susana da condenação. Todos agradeceram a Deus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde seus adversários e faz ficar inquietos seus inimigos. Salmo 8. Como um jovem manterá pura a sua vida? Sendo fiel às suas palavras. Salmo 118. Vejam bem, os filhos são um presente de Deus. É uma recompensa, o fruto do ventre. Salmo 126. Felizes são aqueles que temem o Senhor e andam nos caminhos de Deus. Sua esposa será em seu lar como uma plantação abundante de uvas, e seus filhos em torno da mesa serão como brotos de oliveira. Salmo 127. Mantenho em calma e sossego a minha alma, assim como uma criança no seio da mãe. Assim está a minha alma em mim mesmo. Salmo 130.